Boa noite. O Ministério Público Federal investiga denúncias de um esquema de corrupção que envolveria a alta cúpula do PT e a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. Os repórteres André Luiz Azevedo, Marcelo Armed e Cláudio Renato tiveram acesso a gravações realizadas em agosto do ano passado, em que auditores fiscais contam por que o INSS não fiscalizava empresas do Estado. Empresários pagariam propina ao Partido dos Trabalhadores. O esquema envolveria o ex-ministro José Dirceu e o dinheiro seria recolhido pelo ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares. O principal personagem dessa denúncia é a auditora fiscal do INSS, Maria Auxiliadora de Vasconcelos. Ela era presidente de um sindicato de auditores e foi presa em maio deste ano, acusada de participar de um esquema de extorsão de empresários em troca de um fraudulento perdão das dívidas. A gravação obtida pelo Jornal Nacional é de um único telefonema, do dia 11 de agosto de 2004. Ela foi feita por agentes da Polícia Federal com autorização da Justiça. Era uma investigação sobre fraude no INSS. Mas o que se ouve aqui é uma denúncia muito mais grave, que atinge os altos escalões do PT e do governo federal. A conversa é entre Maria Auxiliadora e outra auditora fiscal, Maria Tereza Alves. Maria Auxiliadora diz que esteve com o ex-ministro da Previdência, Amir Lando, que teria falado com ela sobre um esquema de pagamento de propina na Federação das Indústrias do Rio. Segundo ela, o dinheiro seria recolhido pelo ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares. Na reunião com o ministro, a fiscal teria entregue um dossiê com denúncias sobre o superintendente do INSS do Rio, André Ilha. Chegou às mãos do Amir Lander. Chegou às mãos do Amir Lander? Chegou. Pegou nas mãos dele. E aí foi que ele disse, olha, na realidade o que acontece é o seguinte, eu no Rio de Janeiro não vou mexer no Rio de Janeiro porque eu me comprometi não mexer no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem um contrato com a Firjan, abriu o jogo, ele mesmo foi abrir o jogo. A Firjan dá uma mensalidade, dá não sei o quê, e quem vai buscar é o Delúbio de Souza, lá de Soares. Então, e para as empresas não serem fiscalizadas. Só que ele sabe que existe esse contrato com a Firjan. Obviamente, a Firjan é da indústria. Aí, para não chamar atenção, nem indústria, nem comércio, nem ninguém é fiscalizado. Só as empresas do governo mesmo que são fiscalizadas. Entendeu? Ele sabe de tudo isso. Em outro trecho da gravação, a auditora fala que o esquema teria sido criado há mais tempo. Ela cita Valdec Ornelas e José Sequim, ex-ministros da Previdência do governo Fernando Henrique, e dá a entender que o esquema foi mantido no governo do PT. O Arilando é uma pessoa maravilhosa, menina. Ele é acessível, muito acessível, e ele foi muito claro, dizendo, não, olha, no Rio de Janeiro, eu realmente não vou mexer porque eu tenho um compromisso com o José Dirceu. Porque esse contrato foi feito, sabe com quem? Ainda com Ornelas. Por isso que o Sequim conservou a turma, né? E eles estão conservando. Entendeu? O contrato foi feito com Ornelas ainda. Por isso que eles entraram da época todinha. E você vê, e mudou PSL, PT, ainda PMDB, e continua tudo a mesma coisa. Amir Lando ocupou o Ministério da Previdência de janeiro de 2004 a março deste ano. Ele está no interior de Rondônia e falou ao Jornal Nacional por telefone. O ministro Dirceu jamais determinou que não se fiscalizasse o Rio de Janeiro. Pelo contrário, que nós recebemos denúncias que as maiores empresas, as 500 maiores empresas do Rio de Janeiro não eram fiscalizadas desde há 10 anos. E o que nós fizemos? Criamos a Secretaria da Receita sem qualquer influência política no sentido de fiscalizar todos, de adotar critérios objetivos e, enfim, acabar com a sonegação. O meu período do Ministério é marcado pelo combate firme e rigoroso à corrupção e à fraude na Previdência Social. O advogado Nélio Andrade, que defende a auditora Maria Tereza, confirma a autenticidade da gravação. Foi uma conversa informal. A minha cliente ouviu o relato da Maria Auxiliadora, porque isso já era voz corrente dentro da fiscalização do Estado do Rio de Janeiro. Apesar de a gravação ter sido feita há quase um ano, só há um mês, o Ministério Público conseguiu acesso às informações.
As denúncias das auditoras são do ano passado, ou seja, em tempo muito anterior ao escândalo conhecido como Mensalão. Então esses fatos são muito graves e nós já estamos adotando todas as medidas cabíveis para esclarecermos os fatos. Em nota, a diretoria da Federação das Indústrias afirma que desconhece o que seja a caixinha da Firjan e que jamais se reuniu com o ex-ministro Amir Lando e com Delúbio Soares. Também em nota, o ex-ministro da Casa Civil, deputado José Dirceu, diz que as declarações da auditora são infundadas e que jamais teve conhecimento de esquema para acobertar irregularidades envolvendo o INSS. O superintendente do INSS no Rio também rebateu as acusações. Desde que eu assumi a superintendência do INSS do Rio de Janeiro, no início de 2003, nunca houve uma pressão política no sentido de fiscalizar ou deixar de fiscalizar determinada empresa ou determinada entidade. O ex-ministro José Sequim, que ficou à frente do Ministério da Previdência entre março e dezembro de 2002, disse ter certeza de que na gestão dele e na de outros ministros nunca existiu o esquema citado pelas auditoras. Os advogados do ex-tesoureiro do PT informaram que Delúbio Soares desconhece as denúncias e nunca teve qualquer relação com esses fatos.